Bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que ele está além do tempo. Ele está além do tempo, sim, a gente trouxe a tecnologia a nosso favor. Nós realizamos tanto as reuniões de médiuns, quanto as reuniões abertas, quanto os passes magnéticos, tudo via online. E isso daí tem agilizado muito nossas vidas. Mas não deixamos com que o tema de hoje interfira nas nossas posições e nos nossos pensamentos. Então, hoje, o tempo e o imediatismo vão tomar conta da nossa cabecinha. E eu vou tentar esclarecer isso para vocês de uma maneira bem calma e tranquila. Vamos lá. Vamos falar sobre tempo, né? Falar sobre tempo requer um pouco de tempo. Esse passeio constante em nossos processos evolutivos. E falar também sobre imediatismo, que é uma cultura que vai contra o tempo. Então, para começar, antes de mais nada, a gente precisa citar Paulo, que ele escreveu em Romanos, capítulo 14, versículo 6. Ele fala: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Essa frase, ela resume o quanto a maioria dos homens ainda não percebeu os valores infinitos do tempo. E eles ainda tentam burlar esse parceiro e amigo de nossa cosmificação. Sim, ele é amigo da cosmificação, é só o tempo. A quantidade de tempo que nós temos de vida espiritual, não vida material. A vida material é um momento da nossa vida espiritual. Quantas vezes nós nascemos, morremos, nascemos de novo, morremos de novo, e isso aí requer o quê? Tempo. Esse tempo que nós fazemos todos esses processos é que nos levam a nos cosmificar, ou seja, nos tornarmos espíritos felizes, espíritos iluminadíssimos, evoluidíssimos. E isso é comprovado pelo fato de que existem efetivamente, tá? Essa burlada que a gente dá, né, no tempo, aqueles que abusam da concessão divina, por julgarem que a riqueza de benefícios materiais é devida a todos eles por Deus. É como se o Criador é quem devesse para os cosmos por nossas ações e não nós que estamos encarnados. Gente, na verdade, como criaturas e não criadores, seria justo procurar saber qual tamanho, qual motivo de tamanha presunção de acreditar que Deus nos deve algo, que Deus tem que dar algo para nós. Sabe o que acontece de verdade? É que, constituindo a criação universal como um patrimônio comum, ela é viável a todos para que gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, o que define esse aproveitamento aí, regado a benefícios, são o quê? As escolhas que nós, como criaturas, iremos fazer no nosso trajeto de vida carnal. E aí, infelizmente, para isso, o homem não medita na harmonia das circunstâncias necessárias para que ele se ajuste ou reajuste na Terra, em favor de seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Ele simplesmente deixa a reação se tornar o dirigente e o guia dos seus caminhos, mostrando para ele que ele é um poço de reação. Bateu, levou. Vingou, vinguei. Matou, matei. É assim que ele vive, nessa história do bate e volta. Então, devido à maior quantidade de erros do que acertos, gente, o ser acaba nas mãos das leis de ação e reação, que através do magnetismo espiritual se torna o responsável pelas dificuldades, desconfortos e desagrados que todos nós passamos. Para florear a história, para vocês entenderem, vamos de historinha? Historinha básica e rápida. É o seguinte, é aquela história da formiga e da cigarra. A formiga tá lá o verão inteiro trabalhando feito louca, né?
levando a comida, guardando e tudo, se precavendo e tal. Enquanto isso, a bonita da cigarra lá na galha, fazendo aquela festa maravilhosa, cantando, cantarolando, e alguém pergunta para ela: uai, cigarra, você não tá com medo do inverno, não? Ele vai chegar. E aí, como é que você vai fazer? Ela, eu canto para todos serem felizes, eu sei que todo mundo vai me ajudar. Só que quando o inverno chega e a cigarra bate de porta em porta, todos aqueles que trabalharam, mesmo debaixo da sua cantoria, da sua melodia, todos estão preocupados em se preservar e não preservar a vida do outro. É a mesma coisa do homem burlando o tempo, querendo que o tempo vá a favor dele. E quando isso não acontece, ele vai bater de porta em porta e receber os nãos e vai culpar a Deus por esses nãos. No caso da cigarra, ela ainda tenta ajudar e tudo, e a formiguinha é movida pela compaixão e acolhe a cigarra, porque a cigarra vai ficar cantando para ela durante aquele período todo do inverno e vai alegrar a casa dela. Esse é um dos finais que a gente sabe para essa história. Mas a verdade não é essa. A verdade é a realidade que nós vivemos, é que a cigarra vai bater na porta da formiga, ela vai fechar a porta na cara da cigarra, porque ela foi imediatista e a cigarra não. Então ela vai falar: não, eu não vou aceitar isso. A cigarra morre no inverno, congelada, desprovida de alimento e sem um abrigo. Por quê? Porque burlou o tempo, perdeu tempo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E é interessante que nós não notamos, mas é nesses momentos que a gente desperdiça o nosso bem mais valioso, o nosso tempo, acumulando o quê? Mais dívidas. Ou com atitudes impensadas, vinganças, pensamentos rancorosos e, claro, as famosas reclamações de tudo e de todos. É isso que a gente faz com o nosso tempo. A gente reclama. Então é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio e sem saúde e sem trabalho, ele se torna o quê? Infrutífero. E fará com que o desperdício seja debitado em sua conta na vida espiritual. Exatamente o que a cigarra fez, só cantarolando. Ela acha que todo mundo ama o canto dela, ela não pensa o que ela tem que fazer para se preservar. Então, essa é a realidade de todos nós, sabe? Não obstante a oportunidade da indagação, nós temos que considerar que muito raros são aqueles os que valorizam o dia ou até mesmo a hora de vida, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Acredito que é daí que vem aquela velha expressão popular, e vem daquela história, né, da cigarra e da formiga, matar o tempo. Que, na verdade, reflete uma inconsciência vulgar nesse sentido. Não se mata o tempo, se deixa o tempo passar, perde-se ele. Então, dentro das estatísticas de aproveitamento de um espírito em sua reencarnação, nós ainda temos seres que habitam os mais obscuros recantos da Terra. E esses seres são desprovidos de qualquer situação que os façam evoluir. E lá, essas criaturas exterminam grandes possibilidades sagradas. Assim como também teremos aqueles que vão nascer nessa situação porque precisam passar por isso e acabam vendo isso e acabam produzindo positivamente numa encarnação. Mas a maioria tende a falhar porque repete o mesmo erro. Porque colocar você na mesma situação, às vezes, várias vezes, significa que você está errando a mesma coisa. Ou seja, repetindo os mesmos processos por insistência ou por teimosia. Bom, mas se de um lado há os que nadam contra a onda positiva, por outro lado, nós temos quem? Os que entendem o quanto devemos valorizar cada segundo em nossos trajetos, mas não adotando a política do imediatismo, almejando sim um dia de paz, harmonia, iluminação,
Isso sim é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. O imediatismo, gente, nos últimos tempos, ele vem se desenvolvendo devido a um motivo maior. A tecnologia humana, assim como esse imediatismo, são evoluções silenciosas. São os chamados interesses imediatistas do mundo, que clamam que tempo é dinheiro. Aí, em seguida, eles vão recomeçar todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Tempo é dinheiro, a formiga, tempo é comida. Ela só fazendo comida, 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 para poder ficar no inverno super bem. Tudo bem que ela trabalhou pela própria provisão. Mas, se ela não tivesse um coração de compaixão, será que ela abriria a porta para a cigarra ou ela iria igualar a cigarra ao nada? Que é o que os imediatistas fazem. Ah, você não pode me prover dessa forma, então eu vou arrumar alguém que possa. E você vai desperdiçando os encontros reencarnatórios nessa vida. Gente, os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem, destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade. Tudo para conseguir a conquista da experiência de serem abastados de matéria na atual existência. Esse objetivo gera uma busca incansável de querer muito controlar o tempo. Sabe aquela história a antiga questão de vamos descobrir a viagem do tempo. Impossível você voltar no passado ou ir para o futuro. Você vive o presente e é isso que vai ser ditado para você. O seu presente é o resultado do seu passado e é o formador do seu futuro. O ser humano, ele ainda se compraz nas pequenas satisfações enquanto encarnado. Ele almeja o conforto, né? As facilidades, né? Que o poder pode dar, proporcionar para ele, ignorando completamente que do jeito que chegamos na esfera material também vamos partir, levando apenas nossa consciência. E é com este pensamento que a humanidade ainda perde muito tempo planejando vinganças, promovendo guerras no mundo, exigindo de tudo e todos o que nem ela mesma é capaz de prover. Exatamente. Se você parar que eles estão promovendo uma guerra, como se esses mandantes da guerra fossem viver uma vida eterna no corpo físico. Quando eles desencarnarem, eles vão deixar semeado no seio da civilização o instinto de guerra e não o instinto de preservação, nem de união, nem de amor. Isso não é bom. Não é. Então, para completar, gente, uma grande quantidade de horas e horas com ações improdutivas que não geram nenhum crescimento e ou evolução físico-espiritual são realizadas por esses seres. Em quase todos os setores de evolução terrestre, nós vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Por isso que nós devemos ficar atentos ao que desde muitos séculos o apóstolo Paulo nos afirma, que o tempo deve ser do Senhor, de Deus. O tempo de Deus é que, para a gente, o tempo nosso é o tempo certo. O que precisa acontecer com a gente é o que a gente pensa, que a gente almeja, que a gente deseja. O que, para dar certo as coisas na nossa vida, tem que acontecer exatamente da maneira que nós queremos. Só que a gente ignora muitas vezes que aquilo que a gente quer não é bom. Que aquilo que a gente quer prejudica muita gente ao nosso redor. Que aquilo que a gente faz, eu não faço mal para ninguém, eu faço mal para mim mesmo. Você tem que parar com essa frase, porque quem faz mal a si mesmo consegue reverberar ao seu redor toda essa maldade, fazendo mal para todos ao seu redor. Como assim? A pessoa que fala que bebe e que ela bebe só prejudica ela tem que lembrar que ao beber, ela se torna uma pessoa não sociável, que vai gerar um mau convívio com todas as pessoas que amam essa pessoa. Então essas pessoas vão acabar se decepcionando, sofrendo, chorando, afastando-se. Por quê? Porque ele prioriza se fazer mal. Olha que loucura. É uma
É muito, muito tempo desperdiçado. Então, no momento em que vivemos a cultura do imediatismo, nós notamos que ele impede ou minimiza a capacidade das pessoas do quê? De refletir. Refletir e meditar. Nós sabemos, gente, que o pensamento, ele é um dos maiores geradores da reflexão e da meditação. Aliás, não pense em nada para meditar, é até uma coisa muito complicada de se fazer. Ou seja, é algo que demanda tempo. E como já sabemos, tempo é um luxo nessa nossa sociedade que predomina o instante prolongado. Hoje em dia você quer ligar um lugar e já tem a resposta. Você quer fazer um pedido e daquele pedido chega em 10 minutos. Tudo isso é muito imediato, muito. É como se a distância ela deixasse de existir e ela existisse apenas numa imagem da internet. Então, se acontecer qualquer coisa nesse percalço, a culpa não é do imprevisto, entre aspas, que não existe. Mas a culpa é da pessoa que não pôde ser imediatista. Isso é muito ruim. Quando você não medita, você não consegue refletir, evoluir é impossível. Eu vou citar outra expressão muito usada por todos nós, que é preciso ganhar tempo. Quando a gente pensa em preciso ganhar tempo, a gente começa a coordenar nosso pensamento e a juntar aquilo que eu posso fazer ao mesmo tempo, aquilo que eu posso fazer separado, e começo a organizar as minhas ações. Essa é uma frase que nos alerta e diz exatamente o que precisamos fazer em relação a esse bem tão precioso que é o tempo. Ganhar, gente, não se trata de aumentar as horas do dia ou parar o tempo a nosso favor. Não é isso. É saber coordenar tudo o que precisamos fazer e viver durante o dia sem que tenhamos a sensação de estar faltando algo dentro do tempo que nos foi permitido viver. Portanto, não se entregue ao momento que precisa de tudo na hora e atenha-se que por mais que nossa sociedade esteja a 1.000 km/h, nós continuaremos na velocidade que fomos programados para estar aqui. É simples, não existe nada além disso. É aquela história, né? Ah, eu plantei um pé eu plantei uma samambaia num xaxim, mas menino, até hoje só nasceu 2 folhinhas, não nasce a terceira folhinha. Tem quanto tempo que você plantou? Ah, tem uma semana. É a famosa ideia, né? Vou colocar ovos na chocadeira. Aí ela coloca o ovo na chocadeira. Você sabe que a chocadeira vai gastar, por exemplo, 3 dias para chocar os ovos, mas ela quer em meia hora que aquela chocadeira já choque um ovo e já tem ali um pintinho para colocar na granja. Sabe a história da borboleta? Ah, eu vi um casulo lindo no jardim, vou levar o casulo lá para casa. Você está acabando com todo o processo dela, porque você acha que você tirando ela dali, que ela vai amadurecer mais rápido e vai sair mais rápido do casulo. Não vai. Você está matando a lagarta quando você tira ela de lá. Você está prejudicando o processo dessa borboleta de transformar. Ela pode até chegar ao final da transformação, mas pode acontecer algo. Ela pode ficar deformada, ela pode morrer, o casulo pode ficar abafado, enfim, N situações podem acontecer. Mas você não vai conseguir nem diminuir, nem acelerar o tempo que aquele processo vai levar. Porque aquele tempo, ele é predestinado àquele processo. Há coisas que nós podemos acelerar por causa da praticidade das ferramentas utilizadas. Mas não é tudo que nós podemos fazer. Nós não vamos conseguir acelerar o planeta, nós não vamos conseguir acelerar um processo de mudança de clima, nem nada. Tudo isso vai acontecer conforme aquilo que está sendo e acontecendo naquele momento. Bom, se a gente
entender isso, com certeza, nós vamos saber aproveitar cada minuto, ou melhor, cada segundo, que nós habitamos temporariamente esse corpo físico. Sabe, com o tempo, tanto ele passando quanto vivenciando, sabe? O tempo, ele vai ser um construtor. Por quê? Se você analisar, né, quase concluindo essa palestra, se você analisar o tempo ele é vamos falar assim, ele é o responsável por chegarmos até onde chegamos. É o tempo. Nós vamos ser um embrião, vamos ficar 9 meses na barriga da nossa mãe, a não ser que aconteça algum percalço ou algum imprevisto que essa gravidez seja interrompida antes do tempo necessário, que isso pode acontecer, mas tudo dentro de um tempo determinado. Nós vamos nascer. Nós não vamos nascer sabendo nada. Nós vamos nascer com necessidades básicas. Comer, beber, fazer as nossas necessidades fisiológicas, chorar, berrar, mexer o que a gente pode conseguir mexer. Porque estamos dentro de um corpo físico limitado que lembra para nós que ainda não é tempo das maturações do meu corpo físico e para que meu espírito possa se aproveitar dessa maturação para evoluir. Então nós todos vamos passar por um período de adaptação no planeta, onde nós chegamos pequenininhos e crescemos, onde nós chegamos desprovidos da fala e aprendemos a falar, onde a gente desenvolve os outros sentidos do corpo conforme nossas deficiências e nossas capacitações físicas. Então nada vai burlar o período que a gente tem, a não ser nós mesmos. Porque nós mesmos somos os responsáveis de enganar o tempo, de querer que o tempo ande a nosso favor, de querer que as coisas aconteçam da nossa maneira. Nós temos que ser privilegiados o tempo todo. Se nós não somos privilegiados e passamos por uma situação que não está condizente com aquele privilégio, aí a gente começa a falar que nós somos... que a gente está passando por uma situação muito ruim, que nada dá certo na nossa vida. A gente começa a reclamar e clamar 2 vezes pela mesma situação. Então você começa a repetir todos os processos e não sai do lugar. Continua a mesma coisa sempre. Uma perda de tempo. E além do mais, a cultura do imediatismo, que é aquele que eu preciso disso agora, faz com que você seja vítima de depressão, vários transtornos psíquicos e acabe, nesse mês de setembro que nós estamos fazendo conscientização, acabe cometendo suicídio. E é um dos maiores motivos, hoje em dia, é o imediatismo. Essa cultura imediata causa muitas mortes provocadas de um ser nele mesmo, por não conseguir conviver ou mesmo acompanhar a velocidade das coisas. Então, pequenas decepções se tornam grandes transtornos e acabam ceifando vidas desnecessariamente, adiantando processos que não deveriam ser adiantados. Ou seja, esse é o crime do homem. Cortar o tempo que ele ainda tem no processo de vida. Então, quando ele entende isso, você fica capacitado. E aí você para de ver a vida sem ilusão. Você passa a não dar importância a assuntos passageiros e corriqueiros. E ainda vai viver com dignidade, com a sensação de dever cumprido. Aí sim. Aí, meu amigo, você ganhou seu tempo. Gente, eu ganhei o meu agora, falando de tempo para vocês. Eu espero que tenha sido muito claro, para que vocês entendam, compreendam e não se exaltem tão facilmente, controlem a sua irritabilidade e lembra que o tempo, ele não é seu inimigo. O tempo, ele é seu amigo. Mesmo que pareça que ele não está trabalhando a seu favor,
Quando você entende essa situação, que é uma situação em que Deus te coloca ali, olha, aprenda, veja, observe, você vai entender que esse tempo que você acha que está indo contra você, na verdade está a seu favor. Então não perde tempo. Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, se inscreva no canal do YouTube, aliás, ativa o sininho, né? Assina o sininho, é ótimo. Ativa o sininho, porque tem palestra lá, tem Código da Vida Penal, tem muita coisa. Vai lá, se informa, se oriente, deixe seu comentário, dê a sua opinião, porque a gente quer saber tudo que você pensa também. É muito importante para nós. Não perca seu tempo. Ganhe. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.